Obrigada, Cibele. Boa noite a todas e todos. Muito bom estar aqui. Como a Cibele mencionou, a gente está num ciclo de debates, de compartilhamentos, compartilhando o que levou a curadoria a escolher o tema, do Caminho Rezo, mas também todo o pensamento, todas as articulações que estão por trás dessa exposição. É uma exposição muito grande, com muitas mãos, muita gente trabalhando, está muito perto de acontecer. E a gente agradece muito por todos que estão participando desse processo. Eu também só queria apresentar uma pessoa antes, a Cibele mencionou toda a equipe. A gente também tem aqui a Betábara Rodrigues, na produção também desse encontro, pedagoga e educadora com experiência em mediação cultural e projetos que valorizam expressões ancestrais. E no SESC Sorocaba, ela tem sido a guardiã do fogo. Então, a ideia desse encontro, era ser lá em cima, ao redor do fogo, mas eu queria propor que a gente se sentisse numa roda, mesmo não estando fisicamente, porque eu acho que diz muito sobre o encontro de hoje, sobre o que é trazer o Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, para essa discussão, para essa conversa, para esse diálogo, que eu acho que é isso que a gente se propõe hoje, abrir os campos da oralidade, a gente compartilhar junto, assim. Estou aqui representando, como a Cibele também falou, as curadoras, estou trabalhando em festas desde maio, na assistência de curadoria, auxiliando a Luciana Ribeiro, a Naine Terena e a Khadija Faires. É muito bom estar aqui hoje, é isso, é um trabalho de muitas mãos, eu acho que isso é muito importante de ser dito. O Sentarias, para falar um pouco, é parte desse programa público, para além da exposição que vai lançar, vão ter uma série de atividades que se iniciaram, inclusive, antes de Frestas, e que a ideia é a gente articular oficinas, performances, debates, ativações de obras em diferentes formatos, E a própria ideia da palavra Sendarias, ela vem nesses vários sentidos que a palavra tem, como lugar do caminho, atalho, rumo, direção, e a ideia é que Sendarias possa acompanhar esses diversos percursos, esses diversos saberes e conhecimentos ao longo da exposição. E hoje a gente vai encerrar um ciclo, que, como a Sibeli também mencionou, tiveram vários outros encontros em agosto, em setembro, e hoje a gente traz a Joana aqui, Joana Maria, a ideia muito presente na exposição, que vem do Nego Bispo, de como a gente pensa essa confluência afro-pindorâmica, E aí, um pouco para ajudar a Libras, porque é um conceito, que não necessariamente tem uma tradução direta, a gente pode pensar essa confluência, como juntar sem se anular, como dizia o Nego Bispo. É estar em coletivo, mantendo a individualidade. Para compreender a confluência, o Nego Bispo se utiliza das observações da natureza, como o movimento dos rios. Quando os rios se encontram, ele não deixa de ser rio, ele continua sendo um rio maior, junto. O mesmo com as árvores. Eu gosto muito dessa fala que ele tinha, que as árvores, elas dão os frutos, e os passarinhos comem, as pessoas comem, e ao fazer uso desses frutos, eles também espalham as sementes das árvores, fazendo com que elas germinem em vários lugares. Então, essas experiências de vida em comunidades de origens africanas, indígenas e afro-indígenas se dão em confluência. E aí, se a gente está no território de Sorocaba, pensar como a gente pensa esse território como um lugar de confluência, de vários encontros, de vários caminhos, como a gente pensa também a dimensão histórica, a memória, o que é perdido ao longo o que é apagado. Eu acho que esse encontro diz muito sobre isso, assim, como Nego Bispo. Para apresentar a Joana, que vai estar aqui essa noite, Joana Maria Quilombola, mulher preta, filha do Nego Bispo, moradora do Quilombo Sacurtume, em São João do Piauí. Ela é presidenta do Instituto Buzeiro, embaixadora da Política de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Sociais e Educação Escolar Quilombola e representante do Propósito de Envolvimento Roça de Quilombo, idealizada por Nego Bispo.
graduada em Educação Física e pós-graduada em Tecnologias da Educação e em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça. Para além de todo esse currículo, a Joana, ela teve presente na exposição também participando de vários projetos, né? Um deles é o Conselho Conexões. A gente teve 2 conselhos durante, né, a idealização da exposição. Um deles era um conselho territorial de pessoas de Sorocaba, que, né, guiavam a curadoria um pouco nesse contexto local mesmo, das histórias, dos artistas, das exposições que aconteceram antes de Prestas, né, com a exposição Terra Rasgada. E a gente teve um conselho de conexões, né, com pessoas de fora, uma delas é a Joana, como uma instância consultiva mesmo, né, que expande o olhar curatorial e apresenta outras possibilidades. Além, né, disso, também vai ter uma obra, porque a Joana cuida de um acervo, é o Acervo Nego Bispo, que foi criado desde 2024, é isso, né, Joana? E aí uma das obras é uma apresentação, né? Talvez não sei como a gente pode falar sem dar spoiler, sem falar antes, mas é a presença desse acervo, né? Um acervo que busca, né? Não reavivar, mas não perder, né? Deixar vivo a memória do Nego Bispo, seja na escrita, na oralidade, nos vídeos. E eu acho que essa presença vai ser muito bonita, assim. A gente já viu um pouco do que vai ser. E aí, a ideia é um diálogo, é uma conversa. A gente vai abrir em algum momento para vocês perguntarem. Mas é isso. Passo a palavra para a Joana, para a gente conversar um pouco. Eu acho que tem várias histórias. Uma delas é que ontem completou 2 anos da passagem de Nego Bispo, né? De sua ancestralidade, de alguma forma. Eu acho que é um momento muito simbólico, né? A gente está aqui hoje. E só para lembrar, que era uma coisa que eu estava compartilhando com a Joana, eu me deparei com um vídeo que ele fala do tio Noberto, né, para a gente dar um pontapé nessa história. E ele conta que o tio Noberto, quando ele estava na 4ª série, é isso, Joana, me corrige qualquer coisa, conta a história direito depois. Mas o tio Noberto, ele ensina várias coisas que o Nego Bispo não sabia, né? O Nego Bispo sabia ler, sabia escrever, sabia fazer as contas básicas, porque ele pôde ir para a escola, mas ele não sabia várias outras coisas básicas do cotidiano de viver em comunidade. E o tio Noberto ensinou. E aí uma das lições que o tio Noberto falou é que continue ensinando o que eu te ensinei. Essa é a sua tarefa. Porque mesmo quando eu estiver enterrado, eu estarei vivo nos seus ensinamentos. Então é isso que a gente está seguindo hoje. A gente está seguindo o que o tio Noberto ensinou para o Nego Bispo. E a gente está seguindo o que o Nego Bispo ensinou para a gente, passando seu pensamento adiante nessa noite. Isso, Joana. Boa noite. Hoje, de fato, é um dia que tem toda uma simbologia. Ontem completou 2 anos da passagem ancestral de Nego Bispo, do nascimento dele para a ancestralidade, como ele nos ensinou que a ancestralidade é viva e que a passagem para a ancestralidade ela também não acontece da noite para o dia, ela acontece aos poucos. E ele já vinha passando para a ancestralidade e nos últimos meses de 2023 já deixando os caminhos abertos para a gente continuar essa caminhada. E quero começar a conversa aqui com vocês contando uma história, um momento que eu vivi após a passagem de Nego Bispo. Papai conversava muito com Exu, e eu tive a alegria de também me encontrar com Exu, que conversava com ele. E foi uma conversa que me marcou muito. Papai ele escolheu como sendo o lugar para ser a sua morada eterna o pé de angico. Ele queria ser plantado no pé de angico na roça de Quilombo, na comunidade onde a gente vive. Papai nunca teve medo de falar da morte, né? Ele sempre via isso com muita naturalidade, porque a morte é uma passagem, é um nascimento para a ancestralidade. Então ele sempre estava conversando com a gente sobre isso. Eu, em alguns momentos, não queria conversar, porque na condição de filha,
falar sobre isso era admitir que ele estava indo e eu não queria. Então, em alguns momentos eu recusava, mas em outros eu ouvia, e ele saiu dizendo para muita gente onde ele queria ser plantado, né? E não fazia sentido algum, de fato, o Nego Bispo estar no cemitério, né? Então, ele está no quilombo, na nossa comunidade, plantado no pé de angico. E um tempo depois da passagem dele, eu observando o pé de angico, eu percebi que as folhas do pé de angico começaram a murchar. E eu fiquei com medo. E quando eu tive com o Exu, foi uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele. O que é que estava acontecendo, porque os galhos, as folhas do pé de angico estavam morrendo. E ele me respondeu com uma pergunta. E quem te disse que ali não tem vida? E eu voltei para casa com essa pergunta e continuei a observar o pé de angico. E com o tempo foram secando as folhas, as sementes caíram e com o passar do tempo nasceram pés de angico ao entorno de onde o papai está. E dessa observação da natureza e dessa observação do começo, meio e começo, eu fiz uma poesia. E aqui vou contrariar o papai, porque o papai ele não lia, né? Se é ele que escreveu, não precisa ler. Mas eu peço licença para ler, até porque eu estou muito emocionada mesmo por conta de toda essa simbologia que esse momento para a gente representa, né? E estar aqui hoje encerrando essa fase, né, dentro da programação de Frestas, então, para mim é muito simbólico. E aí, para não cometer o erro de errar, então eu vou ler, contrariando o papai aqui, né? Mas eu sempre fiz isso, eu sempre gostei de contrariar ele, não vai ser a primeira vez. Bom, eu chamei o poema de Conversas no Pé de Angico. O pé de angico é morada ancestral. E na caatinga, as árvores mudam de cor. Ficam verdes, secas, um processo natural. E naqueles galhos secos, cheios de vida, entendi que não se deve lamentar a partida. Nasceu um, nasceram dois, três, vários angicos. É começo. Papai Nego Bispo ancestralizou. Aprendi que é necessário ter calma e observar o movimento das árvores. As árvores sabem a hora de adubar a terra, e a terra sabe a hora de germinar as sementes. Então esse foi um ensinamento que eu trago comigo agora nesse novo começo, nessa caminhada, que é não lamentar e observar a natureza e tudo que nela há, e a se relacionar com os seres vivos e não vivos, né? Num galho seco também tem vida, né? E é isso que a gente precisa compreender, o que de fato é a vida, né? Nego Bispo hoje é ancestral, então ele continua vivo e mais vivo do que nunca. Ele me leva para lugares, eu o levo também para lugares, ele me faz conhecer pessoas, eu faço também ele a conhecer pessoas, porque esse é o sentido da nossa ancestralidade, é a continuidade. Quando o papai nos ensina que nossa vida é começo, meio e começo, ele não está falando de repetição. Nós somos seres da circularidade, né? Tudo que a gente faz é em círculo. Então, começo, meio e começo não é repetição. Ainda que o que a gente faça hoje tenha sido feito pelos nossos antepassados, porque veio antes de nós, mas não é começo, é uma continuação. Então, começo, meio e começo é continuação. É uma vida que segue, que continua e que ele agora na ancestralidade está nos guiando e o seu pensamento circulando e espalhando por todos os lugares, né? Então, muita gente que não teve a oportunidade de conhecer Nego Bispo em vida está conhecendo ele agora na ancestralidade.
E uma coisa também que um tempo me intrigava, porque assim, a passagem dele ancestral foi algo que teve uma grande repercussão na mídia, né? Saiu no Jornal Nacional, foi um dos assuntos mais tuitados, lideranças políticas, intelectuais, todo mundo citando. Então, no começo, quando chegava alguém para mim que me perguntando por ele, querendo inclusive marcar atividades com ele, no começo eu achava isso estranho. Essa pessoa não sabe que o Nego Bispo ancestralizou. E hoje, às vezes, ainda acontece, vocês podem até estranhar, mas ainda acontece de pessoas chegarem para a gente querendo marcar uma conversa, levar o papai para algum lugar. E eu hoje já vejo de uma outra forma. Porque, na verdade, o que circula, não só no Brasil, mas em outros países também, o que circula é um pensamento vivo, é uma voz potente. O que circula é a vida de Nego Bispo, é o que mais se propaga. Não se propaga a morte, se propaga a vida. Então, hoje eu não estranho mais quando alguém faz contato comigo querendo que Nego Bispo vá fazer uma palestra em algum lugar, porque é isso mesmo, Nego Bispo ele está vivo. Né? E ele vai para esses lugares quando eu estiver, quando qualquer um de nós aqui estiver, porque a responsabilidade da existência dele não é só da gente que é familiar, mas é de todos e todas que tiveram a oportunidade de estar com ele, de conversar com ele, ou de ainda agora também estar com ele, porque a gente continua dialogando com ele agora de uma outra forma. Então, para a gente isso é muito gratificante, ver o quanto que o pensamento dele continua circulando e se espalhando, e chegando a lugares que a gente nem imagina, e às vezes a gente é surpreendido com isso. Então, é a prova, né? É a prova e a demonstração de que nossa vida não tem fim, é começo, meio e começo, e Nego Bispo hoje vive em cada um de nós. Eu acho que o Nego Bispo ele é muito presente na voz dele, né? Acho que todo mundo aqui deve ter passado por algum dos vídeos, são muitos, a gente estava falando ali no camarim, que são muitos vídeos, uma voz muito presente, assim, né? Uma pessoa da oralidade e que se importava muito com as palavras. Eu acho muito bonito a Joana ler um poema, porque, né, seja no livro do Nego Bispo, que cada capítulo começa com um poema, ou nas atividades, tem atividade que ele fazia um trocadilho das pessoas continuarem o poema dele. A filosofia, a prosa, o falar e a poesia não eram coisas distantes. E não eram coisas distantes também do trabalho braçal, de plantar uma roça, né, de cuidar da terra, de olhar a natureza. E eu acho que ele traz um lugar da organicidade que é muito interessante, assim, né, de pensar essas coisas. E aí, nesse caminho, Joana, eu queria te perguntar, eu vi que você está tocando um projeto agora de uma escola estadual, não é federal, né? Uma escola federal, Nego Bispo. Eu queria entender um pouco o que é esse projeto, como isso se relaciona tanto, né, com uma continuidade, quanto com os ensinamentos, e um pouco esse processo, porque com a ancestralidade do negro também muita coisa na própria comunidade mudou, né? E quando você conta, assim, mudou por uma coisa de uma celebração, de trazer as pessoas mais perto também. Uma vez você me falou de uma festa da lua, queria que você compartilhasse um pouco desses processos, assim, né? Como tem reverberado em projetos mesmo, em coisas que colocam as pessoas juntas, assim, né? Bem, papai ele estudou só até a 8ª série, né? E foi o único de sua comunidade, o primeiro, na verdade, foi o primeiro de sua comunidade a aprender a ler e escrever por decisão da própria comunidade. Ele foi para a escola para aprender a ler e escrever e traduzir, né, o saber escriturado para a oralidade, para o seu povo. E quando a comunidade entendeu que o que ele já sabia na escola já era suficiente para fazer essa tradução, a comunidade disse: vem agora para a comunidade e vamos continuar a luta. E assim Nego Bispo fez. E a trajetória do papai é uma trajetória muito consistente e que tem uma oralidade de cadeira. Ele falava de fato do que ele vivia. Então o papai começou a se dedicar à luta pela terra, à luta quilombola,
a militar nos movimentos sindicais também. E quando ele entendeu que precisava se dedicar exclusivamente à luta quilombola, porque a gente vivia numa região onde de 18 engenhos, 15 era do povo negro. Então a memória de Nego Bispo não era uma memória de escravidão, né? Como infelizmente para muitos dos nossos ainda tem essa memória. Quando se fala em quilombo, se remete logo a descendências de escravos. E aí a gente vem com essa fala de que quilombo não é um lugar de descendência de um povo escravo. Quilombo é a reedição de África no Brasil. O primeiro quilombo nasceu dentro do navio negreiro. No navio negreiro, nós já nos articulamos, nos organizamos pela linguagem cosmológica, porque tinha gente, povos de vários lugares, não falavam a mesma língua, mas pela linguagem cosmológica a gente se comunicou e começamos ali a contracolonização, que também é uma palavra germinante de Nego Bispo, que é não aceitar ser colonizado. Então os quilombos é isso. É um movimento contracolonial que nasceu dentro dos navios negreiros. Então nós, quilombolas, não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de reis e rainhas de um povo que não aceitou ser colonizado. E essa é a memória de Nego Bispo, então ele decidiu dedicar a luta pela terra, a luta quilombola, e foi quando a gente foi morar no Quilombo Sacutum, no Piauí, porque naquela região é uma região onde tinha o maior número de comunidades quilombolas, exatamente para fazer essa conversa de que a nossa memória não deve ser essa de escravidão. A gente tem que falar de nós ganhando, porque é isso que vai nos animar e é isso que vai nos encorajar a continuar a luta. Então, a vida de Nego Bispo é muito marcada por essas falas, né, de falar de nós ganhando, de germinar palavras, trazer conceitos e contribuir com o nosso povo, levando o saber dos nossos mais velhos, dos nossos mestres, que são os guardiães dos saberes ancestrais. E quando Nego Bispo decide ir para o Quilombo, numa região que não era a que ele viveu, é exatamente para dar essa continuidade, por entender que outros lugares também precisavam da presença dele, né? E aí depois ele começou também a circular nas universidades. E aí foi um caminho interessante que Nego Bispo fez para que a universidade compreenda que o saber, quem produz o saber é os povos. A universidade ela vai fazer pesquisa nas comunidades e aí cria conceitos e diz que esses conceitos foram criados por eles e desconsidera todo o aprendizado que ela teve lá na comunidade. Então o papai começa a ir também para a universidade para fazer esse contraponto, né? De que a comunidade, os mestres e as mestras são sabedores, têm conhecimento e isso precisa ser respeitado, né? E por isso também ele tem essa marcação forte de não seguir carreira acadêmica, né? Então ele hoje é conhecido como um lavrador, um poeta, intelectual, filósofo, vários adjetivos se dão aí pelo pensamento que ele deixou, que ele formulou, mas muito nesse lugar da oralidade. Então eu gosto de dizer que assim, o papai escreveu pouco e falou muito. Tem pouca coisa escrita dele, mas tem muita coisa que ele falou e que ele deixou pra gente, né? E é essa questão de valorizar e de dar visibilidade a esse conhecimento que é um conhecimento ancestral e que é nosso. E assim ele vai para a universidade com esse propósito, né? E também com outro propósito, porque com a política de cotas, muitos do povo negro começaram a entrar na universidade. E a não se ver lá dentro, porque o referencial é outro, né? Papai nos ensinou que a universidade ela é um ninho colonial. E a gente precisa entrar na universidade para fazer com que esses ovos gorem. Então a gente tem que entrar, sacudir, movimentar esse lugar e impedir que esses ovos gorem. Então também papai teve esse propósito de começar a circular no meio da academia, para encorajar o nosso povo que está lá dentro, para se mobilizar e impedir que esses ovos choquem, impedir que continue ali dentro o colonialismo, a colonização, porque a colonização ainda existe hoje. E é contra isso que a gente luta. A nossa luta enquanto quilombola não é uma luta de classe, né? A nossa luta é uma luta contra colonial. Então teve toda essa movimentação.
de Nego Bispo dentro da academia, e ele inclusive tem uma companheira nossa que é da coordenação estadual, coordenação nacional das comunidades quilombolas no Brasil, que agora é conselheira, Conselho de Educação, que é a Givânia, né? Então a Givânia, eles dois faziam esse movimento muito interessante. A Givânia dentro da universidade, mobilizando o pessoal para entrar, e o papai fora da universidade, para mostrar para a universidade que quem produz o conhecimento são os mestres e as mestras. Então ele tinha muito essa conversa com ela da organização do nosso povo sem falar de terra, como também a gente não pode falar da organização do nosso povo sem falar de educação. Por isso que eu digo que educação e terra, elas se conversam o tempo todo, elas se relacionam. E aí, hoje tem um programa nacional, Escola Nego Bispo de Saberes Tradicionais, que foi a pergunta que você fez, eu acabei fazendo um caminho todo para chegar nesse lugar, o porquê de uma escola nacional com o nome de Nego Bispo, né? Na verdade, essa ideia da Secadia, a professora Zara, que é a secretária, foi quem fez contato com a gente, propondo criar essa escola, que ela tem como propósito trabalhar a formação de professores e professoras a partir dos saberes dos nossos mestres. Então, quem vai formar os professores e as professoras nessa escola são os mestres de ofícios, são os quilombolas, são os pais e as mães de santos, são os indígenas. Porque se a gente quer que essa educação seja uma educação que, de fato, conte a história como a gente quer que ela seja contada, a história de nós ganhando, não a história da gente como escravo, então quem tem que formar os professores e ensinar eles como é que a gente quer que as nossas crianças aprendam somos nós. Então, o propósito dessa escola é esse, né? E aí, na verdade, eu não coordeno a escola, eu acompanho, porque eu sou embaixadora da política de educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. Foi também um convite que a Zara me fez como maneira de honrar o legado de Nego Bispo, e eu me sinto assim, muito, muito feliz e grata por estar contribuindo com essa proposta. A política nacional, na verdade, ela tem dado mesmo assim um tom nessa educação antirracista, que é a educação que a gente precisa. Em 2003, a primeira lei sancionada pelo Lula foi a 10.639, que trata do ensino da história da cultura afro-brasileira nas escolas. E aí, em 2008, se não me engano, teve a 11.645, que acrescenta também a história e a cultura dos povos indígenas. Mas a gente, de lá para cá, nesses 20 anos, pouco se avançou. E agora, nós estamos com 1 ano e 6 meses, praticamente, a lei, a PNERC, né, que é a Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, foi sancionada em julho do ano passado. Então, nós estamos com pouco mais de 1 ano com essa política, e o que a gente vê hoje de ações acontecendo no Brasil inteiro é muito gratificante para a gente perceber que assim, passaram-se 20 anos e pouco se aconteceu. E aí eu costumo até dizer que essa política ela chega num momento em que assim, a gente precisa acompanhar, porque está acelerado mesmo e tem muito investimento. Então a gente percebe isso em todos os municípios do Brasil. Tem uma pessoa que recebe uma bolsa na Secretaria Municipal de Educação como articulador dessa política, para acompanhar o que o município está fazendo. No Estado também tem, nas regionais de educação também tem. Então, assim, para que aconteça de fato, tem que haver investimento. E hoje a gente está percebendo que de fato tem investimento, e também isso é fruto de uma articulação do movimento quilombola, do coletivo de educação da CONAC. Eu também faço parte do coletivo de educação da CONAC, mas além disso também são as relações de aliança e de confluências que a gente constrói. A Zara é uma professora negra que está hoje na Secad fazendo um trabalho grandioso, e tem isso que está acontecendo também tem muito da mão dela e do desejo dela de querer fazer com que as coisas avancem. Então hoje tem essa política, e tem dentro dessa política a Escola Nacional Nego Bispo de Saberes Tradicionais, que tem esse propósito de fazer com que os nossos mestres ensinem para os nossos professores, para que os nossos professores possam ensinar a geração neta
que história a gente quer que eles aprendam, né? A história de nós ganhando, uma história em que a gente se sinta parte, como quem ajudou a contribuir na construção desse Brasil. Então é muito isso. Então é um trabalho muito bonito que está acontecendo. O resultado final vai sair agora. Eu acho que hoje, inclusive, pelo menos eu estava acompanhando, era para ter saído hoje o resultado dos projetos que foram aprovados. Tem um programa nacional que tem a coordenação hoje do Instituto Federal da Bahia, mas ele é nacional. Para nossa alegria, houveram muitas inscrições mesmo, ao todo serão aprovados 100 projetos. E a gente espera que essa política ela continue, né? Que essa política continue e que esse programa continue para além desse governo, porque é uma luta necessária e é uma história que precisa, de fato, ser contada. A gente está cansado de ouvir a versão da gente perdendo, então é a hora da gente falar de nós ganhando. Eu já vou abrir para perguntas, mas acho que tem algumas coisas que é a importância mesmo, né, do Quilombo pensar como a maior luta por terra comunitária e pela liberdade da diáspora africana em todas as Américas, né? Tem vários nomes, dependendo do país que a gente vai pensar o Quilombo, mas a organização, né, de um lugar, né, que escapasse esse sistema colonial sempre existiu, assim, a resistência. E aí, queria pedir licença para Nego Bispo, onde é que ele esteja. Tem um poema dele que eu acho que é muito interessante, pensar no lugar de uma exposição, né, como Frestas, que o Nego Bispo sempre tentava diferenciar muito o que era mercadoria do que era, nesse mundo do o que é comércio, o que não é, o que é mercadoria. Tem várias falas, né? Inclusive o alimento orgânico vendido no supermercado não é um alimento orgânico. O orgânico a gente se constrói na relação. Se só algumas pessoas podem comprar alimento orgânico, é uma mercadoria, não é orgânico, né? Ele tinha esse jogo de palavras, inclusive para falar sobre a arte. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que é que, né, no Quilombo a gente faz arte todo dia, a gente vive dançando, né, e dança vivendo, a gente vive cantando e canta vivendo, não é algo à parte, né, é orgânico nesse sentido de que está presente, a arte está presente. E essa luta por uma sociedade onde as coisas não sejam mercadorias também era algo muito forte. E aí, antes de passar mais uma vez a bola para a Joana, eu queria ler esse poema pensando, né, nesse lugar do contra-colonial, que se chama Não Fomos Colonizados. Quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassado, quando nós pintamos borrando e desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Enfim, vou passar para a Joana, o que ela vai fazer com isso, a gente vai ver. Bem, antes de comentar essa questão, né, dessa desobediência, né, que é necessária, você tinha perguntado sobre a festa da lua cheia, né, que a conferência eu acabei não falando disso. Nego Bispo tem muito a nos ensinar e continua ensinando. E a confluência, né, é uma dos grandes ensinamentos do Nego Bispo, que é esse movimentar-se e esse se encontrar, né? A gente se encontrar. E nesse sentimento da gente se encontrar, da gente se visitar, no Quilombo, o Nego Bispo organiza, na lua cheia de julho, a festa da lua cheia, que é a confluência da lua cheia. E assim, a gente vem dando continuidade a esse legado, a esse se juntar. E para mim foi assim, um aprendizado enorme dar continuidade a essa festa. Primeiro porque o desafio será que as pessoas vão vir, né? Então a primeira coisa que eu tive receio foi disso, né? Nossa, como é fazer agora a festa, a confluência da lua cheia, sem Nego Bispo presente nesse plano, né? Como é que é fazer isso? E eu ficava imaginando e arquitetando muita coisa na minha cabeça de como organizar isso, porque o papai fazia assim. Ele ia para vários lugares, né?
não ficava em hotéis, ficava na casa das pessoas e retribuía o convite chamando as pessoas para irem para o Quilombo, que isso é a confluência, né? E é receber não somente pessoas negras, quilombolas, mas também pessoas brancas que também são nossas aliadas, porque é necessário também essa confluência, essa aliança. O Nego Bispo nos ensina que os quilombos não nasceram sozinhos, nasceram nessa confluência, né, com os povos originários e também com outros povos. Então a gente continua mantendo essa confluência. E a festa é esse encontro para a gente conversar, se visitar, se conhecer quem não se conhece. E papai fazia muito isso, convidava as pessoas e marcava, sempre na lua cheia de julho, e fazia planejamento na cabeça dele, chamando o povo, ia chegando para perto da festa e eu ficava preocupada: papai, cadê a programação, como é que vai ser, o povo vai chegar, não tem nada organizado. E às vezes o papai chegava na véspera da festa e eu ficava ali toda chateada mesmo com ele, brigava. E aí, no primeiro ano da confluência, eu fiquei, bom, e agora? Vou montar uma programação, fazer convite, chamar o povo. E o tempo passando, eu não conseguia montar uma programação para organizar. E aí, quando foi em julho, então em junho, eu conversando lá em casa com o pessoal, eu falei: ou a gente faz a confluência do jeito que o papai fazia, ou a gente não faz. E a gente fez do jeito que ele fazia, chamando o povo. E aí um amigo uma vez me perguntou assim: a gente tem um grupo de WhatsApp, como é que estão os preparativos para a confluência? Ele me fez essa pergunta e eu passei 24 horas para responder ele. Ele me perguntou e eu fiquei falando: nossa, como é que estão os preparativos? E aí no dia seguinte eu mandei uma mensagem para ele e falei: olha, fazer a festa é convidar o povo para a festa. Quando o povo chegar, a gente faz a festa. Então, é isso. Mas isso é de uma coragem. Isso é uma libertação sem tamanha. Porque às vezes a gente está muito acostumado em ter hora para começar, hora para terminar, hora para falar, hora para sentar, hora para levantar, hora para dançar, tudo. E eu fui assim por muito tempo, eu era muito metódica e ficava ali cobrando do papai e eu não entendia, né, qual era de fato o propósito. E eu precisei assumir a organização da festa e de tanto criticar ele, continuo fazendo do jeito dele e entendendo agora que isso é o jeito a se fazer. Às vezes as pessoas perguntam pra gente: como é que é a programação? Eu digo: chega aqui. Quando você chegar, você fala se você quiser falar, se você quiser só beber, você vai beber. Se você nós temos uma piscina natural para tomar banho, você vai tomar banho também. Porque é isso, nós precisamos também dessa desordem. A desordem, ela é necessária. E a gente precisa se permitir viver isso. Se permitir chegar e sem saber o que é que vai ter. Se vai ter fala, se não vai. Então eu aprendi muito com o Nego Bispo na ancestralidade, né, do quão é necessária a confluência. E a gente continua fazendo a festa com esse propósito. E vai pessoas que assim, todo ano vai pessoas que nunca andaram no nosso quilombo, pessoas que não conheceram o Nego Bispo em vida, está conhecendo o Nego Bispo agora, pessoas que ele convidou, mas não conseguiram ir, agora querem ir. E é um movimento muito lindo, porque a gente se encontra, a gente festeja, a gente conversa e a gente luta. Porque festejar também é lutar. E a gente precisa compreender isso, que a gente tem que festejar. Né? Como você falou, né? Nós somos um povo que vive dançando e dança vivendo. Então isso faz parte de nós. A dança, a música, o som do tambor. E a gente não pode deixar isso se perder. Então a confluência é isso. É para a gente se encontrar, para a gente se relacionar. É para a gente se conhecer. E é para a gente desobedecer. Né? Para a gente desobedecer essa ordem e fazer uma coisa mesmo, deixando o movimento seguir por ele mesmo. E o tempo vai dizer qual é o tempo de acontecer. E a gente tem que, às vezes, esperar pelo tempo, porque o tempo também precisa de tempo. E a gente precisa entender isso. E eu aprendi
agora, na ancestralidade do papai. Às vezes eu fico dizendo, esse papai deve estar rindo muito da minha cara com as coisas que eu estou fazendo hoje, que questionava ele. Eu questionava e hoje eu estou fazendo igual. E hoje eu me pego fazendo igual, sem perceber. Quando eu percebo, eu já fiz, né? Porque é essa a compreensão. E quando ele traz essa poesia, é também com esse propósito, né? De que não tem um jeito certo para dançar, não tem um jeito certo para falar e nem tem um jeito certo para escrever. E a gente não deve querer se colocar dentro dessas caixinhas, porque nós não fomos colonizados, né? Então, nós não somos colonizados. E a colonização é isso. É muito simples. É você querer me colonizar e eu não aceitar. Então, o movimento que a gente faz é um movimento de contra-colonização. Diferente de quem discute a decolonialidade, né? Você está desfazendo algo, mas o colonialismo ele continua ali. Eu só desfiz, mas ele vai continuar fazendo. Então, é um desfazer e fazer. No nosso caso, povos quilombolas e povos originários, nós estamos combatendo a colonização. Eu não estou aceitando a colonização. Então, esse texto do papai traz muito isso também, né? De que a gente não aceita e a gente faz borrando, a gente escreve enviesado e a gente dança mesmo descompassado e a gente faz isso mesmo para incomodar. Vamos ver. Pensei da gente abrir para perguntas agora. A ideia é falar no microfone só porque a gente está gravando para sair na gravação, mas também tem um poema aqui que talvez a Berta quer ler. Licença, gente. Isso aqui foi uma coisa pensada meio de última hora, assim, por conta do fogo que ia rolar lá em cima. Então, peço licença. Fogo. Queimaram Palmares. Nasceu Canudos. Fogo. Queimaram Canudos. Nasceu Caldeirões. Fogo. Queimaram Caldeirões. Nasceu Pau de Colher. Fogo. Queimaram Pau de Colher. E nasceram e nascerão tantas outras comunidades que vão cansar de continuarem queimando. Porque mesmo que queimam a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Obrigada. Vamos abrir para perguntas. Estão passando o microfone por aí, quem quiser. Sei que é sempre difícil ser o primeiro, mas... Boa noite. Eu me chamo Gabriel, eu trabalho com uma filosofia anticolonial, chama esquizoanálise. A gente pega coisas boas que teve de Marx, que tem problemas de Marx, como o Nego Bispo viu bem, né? E é interessante, né, que a esquizoanálise, por ser uma ciência mais nova, ela consegue fazer boas críticas ao capitalismo, né? Que até então as psicologias tradicionais não faziam e tal. E é curioso, assim, né? Porque eu estudo tantos pensadores, né? Mas o que o Nego Bispo via, né? E essa simplicidade com que ele via as coisas, né? E eu posso falar como homem da civilização, né? E estudioso dessa área, né? Que infelizmente me parece assim que apesar da simplicidade da poesia do seu pai, né, Joana, a sociedade não consegue compreender o pensamento, né? Então, quando a gente... Eu queria falar outra coisa também, né? E depois eu amarro as coisas aí. Então, por exemplo, a questão da ancestralidade, né? Eu também fiquei emocionado aqui da questão, né, da data
do falecimento do Nego Bispo, né? E eu acho que... E perdi meu pai também faz uns 2 anos, mais ou menos, né? Eu acho que o triste não é esse ciclo natural da morte, né? O triste é que a gente não cultua a ancestralidade. Isso faz a morte se tornar algo triste. E a vida também fica triste, né? A gente fica tudo desanimado, né? E a gente vai assistindo esse projeto né, que é muito legal, né? Essa oportunidade de a gente ver que isso está vivo, que você, Joana, está seguindo isso, né? Mas vou ser um pouco mais escrachado, como seu pai era, eu gostava muito, né? Eu não confio no Estado, né? E o que a gente está vendo é que, por exemplo, a população indígena, eles já estão tendo que trabalhar, né? Então, é uma questão de tempo, né, para eles irem cerceando cada vez mais, né? Então, uma questão interessante que você falou de produzir mercadoria, né, dessa distinção que o seu pai faz, né? Acho que uma outra característica do capitalismo é que ele vai produzindo isolamento, né? No sentido humano, né, o que acontece é que a gente produz um identitarismo, né? Então a gente vai acreditando que a gente é um tipo de identidade, né? E vai investindo no que vamos dizer assim que seria uma espécie de ser empreendedor de si mesmo, né? Vai criando uma certa ilusão do eu, né? O que distancia totalmente do movimento coletivo, né? E aí a gente fica assim, para não alongar muito minha fala, a gente fica assim pensando numa saída para isso que evidentemente não vai se dar via Estado, né? O Estado não vai eleger sequer um comunismo ou anarquismo ou qualquer outro tipo de coisa, né? E a gente fica assistindo isso, né? Parece que para a maioria, né? Todo mundo investe muito no modo de ser feliz, né? Que é uma felicidade de mercadoria, de consumo, né? E não se toca, não entende a filosofia que seu pai trazia, por exemplo, né? Então, a minha questão né, assim, eu penso assim, sendo direto, né? Que eu vejo assim que a única saída, né, seria assim a questão da gente ter uma confluência, né, somar forças, né, criar comunidades, mudar o nosso modo de vida, que hoje é capitalista, né? E isso se daria essencialmente por uma produção de uma nova arquitetura, de um novo modelo de organização, né? E o Quilombo, ele é o melhor modelo que a gente tem nesse sentido, assim, que mais se assemelha, né, assim, a um jeito natural de se viver a vida, né? E a minha pergunta, acho que é mais para a plateia do que para vocês, mas é uma provocação, né? A questão é por que a gente não se organiza para isso, né? E por que a gente continua investindo nessa coisa de crescer, juntar 500 mil reais, se tiver sorte, comprar um apartamento, como diria seu pai, de pobre, né? Minúsculo, né? Depois 40% fica para taxas de herança e não sei o quê. E a gente não investe num modo de viver comunitário, né? num outro estilo de arquitetura, onde a gente possa plantar, né? E ser livre, né? E aí, então, assim, só para finalizar minha fala, assim, a minha preocupação é que a questão do quilombola se torne também isolada, assim como a questão indígena, como se vocês fossem assim um outro ser na Terra, entende? Diferente da gente, né? Então isso é a falta da confluência. Então a gente precisa ver um jeito de como gerar essa confluência com a cidade, né? E com quem tem disposição, né, para desinvestir desse modo de vida, que é esse modo de vida capitalista, civilizatório, né?
Então, eu acho que seria importante a gente criar meios, né, de fomentar novos modos de se organizar e viver, né? Criar uma espécie de novos modelos de quilombo, né, para todos, né? Porque senão a tendência é cada vez mais essa redução de terras. Acho que é isso. Responde logo? É melhor. Tem mais perguntas? Pode ser. Eu posso falar? Posso. Tá. Bem, de fato, o papai também não acreditava no Estado. Inclusive, ele tem uma fala que muito incomoda a esquerda, né? Que a esquerda e a direita dirigem o mesmo trem colonialista. Né? Eu também não acredito no Estado. Mas mesmo não acreditando no Estado, nós precisamos fazer alianças, né? E é necessário ter pessoas próximas a nós ou pessoas nossas lá para a gente conseguir movimentar e, se não vamos mudar o curso do trem, mas pelo menos diminuir a velocidade com que ele anda ou escolher quem senta no vagão com a gente. Então é possível a gente fazer isso. Né? Nego Bispo, quando ele fala isso, ele fala de cadeira porque ele também participou do movimento político, né? Papai já foi candidato a vereador, a prefeito, a deputado estadual, né? E ele percebeu que esse lugar não ia resolver muitas coisas, então ele preferiu se dedicar ao movimento e à organização dos quilombos, né? Mas também muitos dos nossos que veem ainda na política uma forma de resolver algumas das nossas questões, que queriam entrar por esse meio, papai apoiava. Ele não votava, nem pedia voto, mas ele orientava se a pessoa precisasse, quisesse de orientação, né? Então, assim, que é isso que a gente precisa compreender. Até a gente ter o que a gente considera como ideal, se não tem, a gente precisa continuar lutando, independente, que aí a diferença é essa. Seja de esquerda ou de direita, quem esteja no governo, nós precisamos continuar lutando e nos organizando, que é essa a diferença. E foi isso que aconteceu no primeiro mandato de Lula, quando Lula assumiu. Os movimentos, falo no geral, os movimentos no geral se confundiram com o governo. E essa foi a grande questão que nos fragilizou por muito tempo. Hoje, eu pelo menos percebo que a gente já consegue separar o que é governo e o que é movimento, e isso faz a diferença, né? Você trouxe também uma questão muito interessante do que de fato é riqueza para a gente, né? No nosso quilombo, hoje as pessoas estão discutindo agora a jornada de trabalho, né? Não, a jornada de trabalho é 5x2, né? Não a jornada de trabalho está sendo discutida agora, não. 5x2. Né? É 6x1, mas está sendo discutida a redução de 5x2. Na nossa comunidade, né? Nos quilombos do nosso município já é 3x4 faz muito tempo. Lá dia de segunda-feira ninguém trabalha. Dia de segunda-feira é feira na cidade. E aí a gente então a gente só trabalha terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo ninguém trabalha, de segunda-feira porque é dia de feira. Dia de feira todo mundo ou que vai comprar alguma coisa ou que vai vender alguma coisa, mas todo mundo vai para a feira para se encontrar com as pessoas das outras comunidades, né? Então é o sentido que a gente tem de riqueza. O que é que de fato é riqueza para a gente, né? Não é o acúmulo de bem, mas é o modo como a gente vive, né? E isso o Nego Bispo nos ensina, e é um ensinamento muito atemporal. A fala do papai é atemporal. O que ele diz isso hoje, ele já dizia há 15 anos atrás. E ele vai continuar dizendo, e para algumas pessoas vai demorar um tempo mesmo para assimilar e para entender. É uma simplicidade muito grande a fala de Nego Bispo, mas ela também é muito complexa. Mas Nego Bispo também nos ensinou o seguinte, que se cada um de nós resolver os nossos problemas, não terá problema no mundo. E eu acho que a gente tem que começar daí. Porque a gente fica nesse de querer resolver o problema do outro, ensinar como é que o outro cuida da vida dele e não cuida da nossa. E isso não é ser egoísta. Isso não é ser egoísta. É compreender que, primeiro, eu tenho que resolver as minhas coisas. Em casa, na minha comunidade, para depois contribuir com outro lugar. Porque se todo mundo resolver os seus problemas, não vai ter problema no mundo.
não vai faltar gente sem ter onde morar, não vai faltar comida para ninguém. Então, o que a gente precisa fazer é isso. Eu resolver o meu problema, você resolveu o seu, e cada um de nós aqui resolveu os seus. E aí a gente vai ampliando, vai aumentando, e vai chegar um momento que não vai ter problema. Agora, de fato, isso é um processo demorado. Mas se a gente observar hoje, por exemplo, nós somos a pauta no Brasil. A pauta hoje é quilombola e a pauta hoje é indígena. E quanto tempo isso levou para isso acontecer? Hoje nós estamos dando a pauta. Por mais que o Estado seja esse lugar ainda do colonialismo, mas ter hoje deputados, representantes indígenas lá dentro, incomoda. Isso incomoda muito, ainda que nem faça nada, mas a gente não vai. A gente estando nesses incomoda, a gente entra mesmo para contrariar e para se defender, pegar a arma do inimigo e usá-la como defesa, ocupando o mesmo espaço que ele também está. Agora a gente precisa compreender que esse não é um espaço nosso e que a gente está ali de passagem. E compreender de onde que de fato a gente vem e o que é que nos sustenta. Porque o que nos sustenta é a luta, é o movimento que está fora do Estado, que está fora do governo. E a gente precisa continuar essa luta o tempo todo. Mais perguntas? Tá ligado lá. Oi, boa noite, tudo bem? Licença. Então, eu tava ouvindo você falando, né? E eu já vi os vídeos do Nego Bispo falando também, já li um livro, né? E eu achei muito legal. E eu fiquei pensando assim, né? Como será que deve ser a mãe dela, né? Deve ser uma pessoa interessante também. Aí eu queria saber se você tem alguma história, algum ensinamento da sua mãe que você poderia compartilhar também. Nossa, muito grata com a tua pergunta, obrigada mesmo. Bom, minha mãe, o nome dela é Edileuza, né? E é muito engraçado, assim, um ensinamento que eu tenho da mamãe, quando pequena ainda. Quando eu era pequena, eu era muito de igreja, eu ia para a igreja, fazia parte do coral. E aí, um dia, eu, na igreja, cheguei, na hora da prece, né, tem um momento da prece, queria fazer uma prece e não deixaram. E aí eu cheguei em casa e chateada e contei pra mamãe, né, que queria fazer uma prece e não deixaram. A mamãe disse: você vai voltar lá, vai tomar o microfone e vai falar. E assim eu fiz. Outro dia, cheguei lá, pedi pra falar, não deixaram, tomei o microfone e falei. E aí quando eu cheguei em casa eu falei: agora eu falei, mamãe. E a mamãe sempre me dizia isso: vá para os lugares, fale. Você precisa falar para você ser vista, para você marcar presença e marcar o seu território. Então, por mais que o Nego Bispo seja da oralidade, né, e eu tenho muito dele também, mas eu tenho muito da minha mãe nesse lugar de que eu tenho que chegar no lugar e falar, e se não quiserem que eu fale, tomar o microfone se for preciso e falar. Isso ela me ensinou quando eu era muito pequena. Então a gente não deve em nenhum momento abaixar a cabeça, né? E brigar mesmo para ter direito à voz e vez. Então esse é um ensinamento que eu trago com ela, né? Que a gente precisa sempre estar disputando os espaços, ainda que digam não. Dizendo não e a gente insistindo, persistindo e incomodando mesmo. Porque se a nossa presença não incomodar, aí a gente deve se preocupar. Agora, se ela incomodar, aí a gente tem que festejar, porque está surtindo efeito. A gente está aqui nesse lugar mesmo para incomodar. Obrigada, gostei muito da pergunta também. Acho que todo mundo tinha curiosidade, mas ninguém tinha coragem de fazer, Joana. Tem mais perguntas? Oi, boa noite. Meu nome é Priscila, quero agradecer o Sendarias Frestas por estar oferecendo essa conversa. E, Joana, eu queria saber como que faz para ser convidado para a Festa da Lua e se a pessoa tiver interesse de ir até a Escola Nacional, como que faz para estudar lá? Bem, a Escola Nacional, na verdade, ela não tem um espaço físico. Então, ela é uma política de formação continuada para professores. Tem um edital que foi lançado esse ano, tem uma ligação com os institutos federais. Então, os institutos federais elaboram projetos, eles precisam comprovar que na equipe tem, né, mestres e mestras de ofícios,
E aí os projetos que serão selecionados nessa primeira etapa serão 100, né, selecionados. Então, irão acontecer essas atividades, e aí em cada campo que será selecionado, mas não é uma escola física com, assim, muita gente pensa isso. Quando saiu o lançamento do programa, as pessoas me procuraram me perguntando onde é que vai ser essa escola. Então, não é um espaço físico, é o nome de um programa que tem o nome de escola porque é a formação continuada para professores. E aí vai acontecer em vários lugares do Brasil, nessa ponte, nessa articulação com os institutos federais. Sobre a confluência, você já está convidada, vocês estão convidados e convidadas, se quiserem ir para a nossa confluência, a Festa da Lua Cheia. É uma festa orgânica, né? É uma festa orgânica, o convite também é orgânico, é de boca a boca. Então não há publicidade no Instagram, nas redes sociais. A gente vai andando nos lugares, vamos falando da festa e vamos convidando o povo. E aquele povo também que tem notícia da festa, às vezes manda uma mensagem para a gente, perguntando se pode ir para a festa, e a gente recebe. Ano que vem será 31 de julho, 1 e 2 de agosto. Porque o calendário é lunar, tem a lua quem define. Então a lua cheia de julho de 2026 é no finalzinho do mês. Então vai ser sexta, sábado e domingo. 31 é sexta, 1 e 2, sábado e domingo. Então, quem quiser ir, a gente está lá para receber não só no período da lua cheia, mas também se quiserem ir em outro momento também, a gente está aberto, a nossa comunidade, para receber quem quiser chegar. Pode anotar aí. Estou vendo várias pessoas anotando. Eu encontrei, na terça-feira eu estava em Brasília participando do encontro lá, eu encontrei com um rapaz que foi para a Confluência esse ano. Aí ele já estava me apresentando um rapaz que ele convidou para ir no ano que vem. Aí eu falei, você já compreendeu o que é a confluência. Quem convida pode convidar mais. Quem vai pode chamar mais para ir. É isso. E a gente está lá para receber na nossa comunidade quem quiser chegar. Tem uma pergunta aqui. Alguém vai? Boa noite, meu nome é Galdino. Eu provavelmente sou a única pessoa aqui, talvez, eu suspeito, que ainda não conhecia Nego Bispo. E conheci através de você, como conhecer ele, né? Poeta, intelectual, com a escolaridade, né, fora dos padrões, mas nem por isso menos capaz. Agora, como que é essa festa? Também não tem programação? Tem comida, bebida, dança? A gente pode fazer o que lá? Qual é o traje, o dress code? Porque eu vi que é tudo muito natural, né? É do jeito que você quiser. Olha, nós temos na nossa comunidade um espaço que é o Caldeirão da Roça de Quilombo. É uma piscina natural de água corrente. O papai, quando pensou em construir essa piscina, foi porque ele participou de umas atividades na cidade. Naquela época, ter conta no Banco do Brasil era algo muito difícil, né? Só tinha conta no Banco do Brasil quem tinha dinheiro. E aí tem a associação do Banco do Brasil, que é a ABB, né? Então, nas cidades pequenas, a única piscina que tinha era da ABB. E a gente estava num evento lá e chegou umas crianças da periferia e quiseram tomar banho na piscina, mas não podiam, porque os pais não eram sócios, né? E só era sócio naquela época quem tinha um poder aquisitivo médio ou alto, né? Porque hoje não, hoje é fácil ter uma conta no Banco do Brasil, mas antes não era, né? Tinha uma burocracia muito grande, você tinha que comprovar a renda. Então aquilo deixou o Nego Bispo muito intrigado. Ele falou, vou construir uma piscina na nossa comunidade para as crianças aprenderem a nadar e quem quiser poder também festejar nesse espaço. E assim ele fez. Ele começou a cavar a piscina e aí deu no lajeiro. Quando deu no lajeiro, ele compreendeu que era seguir a orientação das pedras, né? E aí, nessa orientação das pedras, foi se formando o caldeirão, que não é uma piscina, é um caldeirão. Então, é um caldeirão, tem 30 metros de comprimento, 1,80 de profundidade, eu acho que 3 de largura, se não me engano. Então, nesse espaço do caldeirão, né, que é um espaço de confluência também, a água do caldeirão ela é aproveitada para a roça, né?
tem uma estrutura de bar, de local para as pessoas dormirem, então a gente faz a festa mesmo. Então você chegando lá, você vai poder tomar banho se você quiser. Se você quiser, numa roda de conversa, conversar com quem está lá, você vai conversar. Se você quiser passar o dia bebendo cachaça, você vai beber cachaça. E vai ter comida. As pessoas, quando vão para lá, muitos perguntam, Joana, e aí, como é que a gente faz para contribuir com a festa? Olha, é uma festa orgânica que a gente faz. Todo mundo contribui com a festa. Porque só tem festa se tiver gente para festejar. Então, a pessoa sair do Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e se deslocar até chegar ao nosso quilombo para participar da confluência, ela está contribuindo com a festa. Não necessariamente ela precisa chegar lá e contribuir com arroz, com feijão, mas se ela também quiser, ela pode. Mas só o fato dela ir já é uma contribuição, porque ela tem um custo para se deslocar de onde ela está para chegar até a nossa comunidade. E a gente se organiza para receber com as condições que a gente tem. Então, com as condições que a gente tem, chegando lá, você não passa fome, nem passa sede e tem onde dormir. E tem como festejar, como conversar e se vestir como você quiser. Fechou. Não é nada demais. É muita coisa. E é isso que as pessoas... E é exatamente por não ser nada demais que é o que é o que assusta as pessoas, né? Porque, nossa, como é, né? Então, assim, é essa questão do pensamento do papai que é muito simples e que, ao mesmo tempo, é muito complicado para alguns. Então, é uma festa para a gente se encontrar, para a gente conversar e não tem protocolo. Cada um chega como quer, porque é orgânica. Se tiver protocolo, deixa de ser orgânica, né? Então, não é essa a proposta. É uma festa mercadoria também, né? Eu acho que isso é importante. A gente tem tempo para mais uma pergunta, eu acho. Ou duas, dependendo do tamanho. Boa noite, eu sou o Eric. Ano que vem, em Frestas, aqui o SESC vai estar povoado de alunos e alunas, né? Então acho que... Qual o recado que você daria para os educadores que estarão em Frestas, né? As pessoas que vão receber esses alunos, que vão receber o público, qual o conhecimento de Nego Bispo sobre oralidade, sobre ancestralidade que os educadores que estarão em Frestas, eles podem ouvir, porque esse material sempre é retomado pelos educadores, né? Então, que recado você vai deixar para os educadores ano que vem aqui em Frestas? Olha, quando nos convidaram para fazer parte do Conselho de Curadoria, eu fiquei muito festiva mesmo, e principalmente quando eu soube qual seria o tema, né, dessa exposição, que é do caminho um rezo. Nego Bispo tem um ensinamento que ele diz o seguinte: quem nunca passou por uma encruzilhada não sabe escolher caminhos. Por muito tempo, para muitos, principalmente para os eurocristãos monoteístas, passar por uma encruzilhada dá medo, né? É essa a ideia que querem passar para a gente, que dá medo. Muitos até, né, tem que se benzer quando está passando por uma encruzilhada. E Nego Bispo, ele traz essa fala exatamente para mostrar que não, que eu só posso escolher um caminho se eu passar por uma encruzilhada. Então, uma encruzilhada são caminhos diversos, possibilidades diversas, ensinamentos diversos. E a Fresta, no próximo ano, para mim, ela tem esse propósito de provocar quem vem para a exposição, não somente professores, educadores, pesquisadores, estudantes, nos provocar a sair desse lugar de que existe um caminho só e linear, né? Existem caminhos diversos, tortos, irregulares, e os professores, eles precisam provocar os alunos nesse lugar, né? De que não tem certo nem errado e que nem é para ter medo, é para a gente se permitir a andar por esses caminhos diversos, porque é andando por esses caminhos diversos que a gente vai poder fazer escolhas com segurança e com tranquilidade. Dá vontade de aplaudir o tempo todo, né, gente? Tudo bem, mais uma pergunta, se tiver? É a última. Olha que chance, gente.
Também está chegando aí. Boa noite, eu sou Elaine Machado, daqui de Sorocaba mesmo. Joana, você trouxe valores que são ocidentais, falou de cristianismo, mas também trouxe Exu poderoso. E você está trazendo, né, Nego Bispo traz confluência. Então, queria escutar um pouquinho como as religiosidades, como esses referenciais que são tão diferentes, que lugar eles ocupam no território quilombola por lá. Nós somos politeístas, né? Então, nós não somos mono. E essa é a diferença, né? Quem é poli pode ser mono. Agora, quem é mono não pode ser poli, né? Então, tem essa a grande diferença. Então, nos quilombos, nós somos polis. Então, nós temos pessoas que frequentam os terreiros, tem pessoas que vão para a igreja católica, tem pessoas que vão para igrejas evangélicas, né? E a gente compreende isso como sendo um lugar em que as pessoas precisam ter a liberdade de vivenciar, né? Então, nós não temos um só Deus, nós temos vários deuses e várias formas de crer. E cada um, né, escolhe de que maneira melhor vai dialogar com suas crenças. No Piauí nós temos um encontro, ano que vem vai ser o 10º encontro de povos, encontro de casas de povos de terreiros, de comunidades quilombolas. Acontece na comunidade costaneira, Mestre Naldinho. Foi inclusive uma provocação do papai Naldinho para fazer esse evento no Quilombo. Então é uma festa muito bonita, acontece um mês antes da confluência, acontece em junho. No primeiro final de semana de junho acontece o encontro de povos de terreiros de comunidades quilombolas, no Quilombo Costaneira, no Piauí. E lá ele recebe mais de 1.000 pessoas. E é interessante porque o terreiro é no terreiro da igreja, literalmente. Você está aqui no terreiro e você olha assim para cima, a igreja fica no alto. E aí é terminando o encontro de terreiros e começa o novenário. Lá, agora eu não me lembro mais o nome da santa que eles cultuam lá, mas acho que não sei se é Coração de Jesus. Eu não lembro. Sei que é terminando o encontro de terreiro e já começam a preparar essa outra festa que acontece na comunidade. Teve um ano, inclusive, que eu fui participar de uma mesa lá no encontro de terreiro do Mestre Naldinho e estava sentada com o pastor do lado. Era eu e o pastor na mesa. Então, assim, existe, assim, tem umas questões que a gente sabe também que nos preocupam em alguns momentos, como esse movimento das igrejas evangélicas tem ocupado esses espaços nas comunidades, mas aí a gente tem as nossas estratégias de defesa quanto a isso, e a gente prefere, ao invés de estar propagando esse movimento que está acontecendo, não somente nos quilombos, mas também nas favelas, a gente prefere, por exemplo, propagar o fato da gente ter um encontro de terreiros no Piauí. Então, é muito também de como a gente alimenta as coisas que vão acontecendo. Então, quanto mais você falar nisso, mais você vai alimentar, mais você vai fortalecer. Então, a gente prefere usar de outras estratégias para tentar não impedir quem quer ir nesses outros espaços, mas a gente convida, vamos para o encontro de terreiro também? A gente tem um encontro de terreiro e as pessoas vão e começam a conhecer e a se relacionar e a se encontrar com a nossa ancestralidade. Então, a gente busca dessa forma, fazendo outras atividades, né? E convidando essa galera que até então não dialogava com os terreiros para também passar aí, né? Às vezes não vão, outras vezes vão, e a gente vai compreendendo isso, né? Mas a gente procura sempre trabalhar dessa forma nas comunidades, né? De estar cada vez mais alimentando a nossa ancestralidade e colocando como a nossa religiosidade também é uma arma de defesa para a gente, que a gente precisa manter isso vivo em cada um de nós, né? E convidando quem ainda
não se aproximou para se aproximar, não é dizendo que o que está fazendo está errado, como eu disse, nós somos poli, então você pode ir para a sua igreja evangélica, mas venha para o terreiro também para a nossa festa, você pode ir para a igreja católica, mas venha também para a nossa festa, que vai chegar um momento que ele vai ficar tão encantado dentro do terreiro, do tambor, que ele vai deixar de ir para lá, sem a gente precisar dizer não vá, né? Porque é assim que a gente trabalha, respeitando os modos de vida e entendendo como é que cada um se sente nesse ambiente. E é uma festa também que, se vocês quiserem ir, estão convidados. A festa de terreiro lá do Mestre Naujum também, se querendo ir, é só chegar lá também. No primeiro final de semana de junho. Um mês de férias no Piauí. Festejar nós sabemos. Só para dar um informe, a Joana está vendendo alguns livros lá em cima, talvez valha a pena falar, né, Joana? Porque não é um livro de editora, é um livro de lançamento independente, também para fortalecer o quilombo. Pronto. Tá. Bom, Nego Bispo, ele sempre que ele ia anunciar sobre a vida desse livro, ele começava dizendo que o saber não se vende, né? Não é mercadoria. Quando ele é mercadoria, ele deixa de ser saber, né? Mas a gente tem um livro, né, o primeiro livro do Nego Bispo, A Colonização, Quilombos, Modos e Significações, que é um livro que a gente continua, ele vendia de maneira independente e a gente também continua vendendo de maneira independente, a gente tem os custos da impressão e tudo, e é um livro que a gente vende para manter a luta, para organizar o legado também de Nego Bispo, então a gente continua vendendo esse livro. Tá aí, né? As poesias do papai estão nesse livro. O conceito, tem um capítulo do livro que é a Guerra das Denominações. O Nego Bispo nos ensina que a arte de dominar é a mesma de dominar. Então, para a gente dominar, a gente tem que nominar. Por isso que ele cria esses conceitos que, para nós, é palavras germinantes, para coincidência, confluência, saber sintético, saber orgânico, biointeração. O conceito de contracolonização também está nesse livro. Então, é um livro que a gente continua circulando com ele. Então, vocês não vão encontrar em outro lugar para adquirir, a não ser com a gente, quando a gente vai para os lugares, ou então também fazendo contato com a gente pela internet. E tá aí, se alguém se interessar em comprar o livro, não é comprar o saber, mas é também contribuir com a luta. A gente vê dessa forma. É um livro que eu já recebi, inclusive, assim, propostas de editoras para publicar, e eu confesso a vocês que eu não sei, assim, eu fico... Porque é um livro que vai ter um carinho muito grande por ele, né? Enfim, então eu acho que uma hora, se for para a gente passar para o editor, a gente vai passar. Entendo que, assim, o livro do Papai A Terra Dá, A Terra Quer vende muito, muito mesmo. É o livro mais vendido da UBU. Então eu sei que se a gente fosse colocar esse livro para uma editora, venderia 1000 vezes mais do que a gente vende, né? Enquanto a gente vende 100 exemplares, a UBU está vendendo 2, 3 mil, 4, 5 mil livros. E que bom também que o livro A Terra Quer está circulando muito. Eu acho que tem um propósito também esse livro circular. Tem um outro livro do Nego Bispo que também ainda vai sair, esse é pela Companhia das Letras, Milagres e Feitiços. Ele já deixou o manuscrito pronto desse livro, a gente está ainda só vendo aí direitinho alguns detalhes, porque agora o desafio é maior de lançar com ele na ancestralidade, mas tem esse livro também ainda para sair, e aí esse é pela companhia. E é isso, né? Então tá aí o livro para quem se interessar. Assim, é um livro muito potente também, porque ele traz muito essa, assim, o surgimento dessas palavras, né, de como o Nego Bispo se mobiliza, se articula. É um livro bem interessante, assim. Eu particularmente gosto muito do Colonização. Acho assim, um livro que é nossa cabeceira para quem defende a luta contra a colonial. A gente tem que dormir com ele e tá toda hora ali se alimentando dele para nos fortalecer e continuar a luta. Muito obrigada, Joana. É isso, sem palavras. Foi uma noite muito bonita. Agradeço também a participação de todos, todas, todes. Esse é só o início. É início, meio início, né? Começo, meio começo. Esse não é o fim. Vão ter várias outras atividades das secretarias acontecendo no próximo ano. A exposição, eu espero que vocês venham prestigiar. E fiquem atentos aí nas redes sociais. A gente agradece muito.
Acho que é importante também uma salva de palmas para o Nego Bispo, né? E pensar também que Sorocaba é um lugar de muitos caminhos, de muitas paradas, de muitos encontros, né? E o que a gente quer também com essa exposição é relembrar de todas as histórias, é pensar nessa confluência, né? E fortalecer a luta para que dias melhores, com festas orgânicas e comunidades sejam possíveis. Muito obrigada e voltem bem.